sempre muito bom podermos voltar às lições do amigo e mestre de todas as horas, Jesus. E para iniciar o nosso encontro, a nossa reflexão, eu quero trazer aqui um pequeno trecho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de que os nossos corações comecem a entrar em sintonia, para que nós possamos nos sintonizar com os benfeitores espirituais do Centro Espírita Leon Denis e com cada um dos nossos mentores que certamente estarão nos acompanhando nestes momentos que passaremos juntos. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é talvez aquele dos mais belos de toda a doutrina espírita, porque nos traz palavras consoladoras. O capítulo, o Cristo Consolador, nos traz talvez a fala mais amorosa, carinhosa e esperançosa do Cristo. Allan Kardec coloca logo ao começo do capítulo 6 as palavras de Jesus que estão anotadas no capítulo 11, versículo 28 do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. E Allan Kardec, na sequência, comenta dizendo: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. E com esse trecho inicial convido a fazermos a nossa prece de abertura para iniciarmos nossa reflexão de hoje. Senhor Deus, divina luz do universo, te agradecemos a vida, a oportunidade do encontro desse final de domingo. Agradecemos a semana que termina e rogamos paz, inspiração, esperança, muita luz para a semana que vai se iniciar. Que esse final de dia renove os nossos corações, nossas esperanças, nos faça compreender possíveis sentimentos melancólicos que se aproximem de nós nesta hora, a fim de que possamos entender e, acolhendo eles, transformá-los em oportunidade de reflexão, buscando uma leitura edificante a fim de que possamos renovar as nossas esperanças nos dias que virão. Permanece conosco, Senhor da vida. Que a luz e a paz do amigo e mestre Jesus e dos benfeitores espirituais nos inspirem e conduzam nas reflexões de hoje. Que assim seja. Bom, amigos e amigas, escolhemos para hoje uma reflexão de um comentário do benfeitor espiritual Emmanuel, exatamente sobre este versículo do Evangelho de Mateus que nós acabamos de ler, que Allan Kardec toma para ser título, para ser o tema do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, para falar do Consolador prometido, da figura do Cristo Consolador, e para mostrar como o Espiritismo cumpre a promessa do Cristo de trazer ao mundo o Consolador prometido. E também é um capítulo
que vem logo após ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O maior capítulo. O capítulo 6 é curtinho, mas o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo. Há muitos itens comentando as aflições, as dores, os desafios que nós atravessamos na experiência terrena, na nossa jornada evolutiva, no ponto em que nós estamos. Então, quando encontramos esse comentário do benfeitor Emmanuel a este versículo, pensamos o quanto ele nos fala da oportunidade de transformar os momentos difíceis, os momentos de lágrimas. É esse o título do comentário de Emmanuel, Lágrimas. Comentário que está no capítulo 172 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e também, é claro, está lá no livro Evangelho por Emmanuel, nos comentários ao Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. O quanto nós podemos transformar as experiências das lágrimas, as experiências dolorosas que a vida nos apresenta, em experiências de amadurecimento espiritual, jamais passando por elas com a revolta, com um mergulho no ódio, com um mergulho na raiva, conquanto seja natural que experimentemos em certas circunstâncias a raiva, a indignação, emoções próprias, características da nossa evolução, do nosso estágio evolutivo, seja natural experimentarmos isso, mas que não deixemos que elas guiem os nossos passos, que elas sejam as dominantes em nosso mundo mental, em nosso mundo íntimo, e que elas dirijam as nossas ações. Não. É preciso que nós, quando tomamos a decisão de seguir o Cristo, compreendamos que as experiências difíceis, as experiências em que nós verteremos lágrimas, são parte do nosso processo evolutivo. Por isso eu convido a nós viajarmos aqui pelo comentário de Emmanuel. Ele começa assim: ninguém como o Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Ora, quem mais poderia ter espalhado alegria como o Cristo? Lembremos-nos, por exemplo, aquele capítulo que é sempre bom lembrar, capítulo 12 do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando Jesus, em diálogo com Simão Pedro, o título do capítulo é Amor e Renúncia. E Jesus vai falar para Pedro que a sua mensagem, que a sua experiência na Terra é uma experiência de alegria e que uma característica fundamental do seu discípulo é a alegria. É nesse capítulo, inclusive, que Jesus vai fazer uma pergunta a Simão Pedro. Conheces a alegria de servir a um amigo? E fala para ele da alegria, lembrando da sua primeira manifestação pública numa festa de casamento, num momento de profunda alegria, de compartilhamento, de confraternização. É preciso, então, vivenciar, é claro, os momentos de profunda alegria, experimentá-los e vivenciá-los com as alegrias. E Emmanuel prossegue dizendo: reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima,
e abominam as expressões de sofrimento. Ora, será que nós vivemos numa incessante fome, numa incessante busca somente pelos momentos de alegria? Será que nós não temos vivido numa ânsia, um quase desespero por somente os momentos de alegria, esquecendo que a vida se desdobra em etapas, em fases? A passagem de Jesus pela terra nos mostra o momento das bodas de Caná, de profunda alegria, o momento do compartilhamento, dos sorrisos, das afinidades com os apóstolos, com os companheiros e as companheiras que conviviam com ele, com Jesus, mas também os momentos bastante difíceis que se apresentaram. E Jesus passa por eles como quem reconhece que a vida se desdobra em ciclos, em fases, nem todas elas de extrema alegria ou de facilidades, de amenidades. Será que nós não estamos ansiosos de, quando uma experiência dolorosa surge em nossa vida, desafiadora, de evitar que ela chegue? Quando uma experiência difícil surge, nós queremos sair correndo dela. Queremos, por exemplo, evitar as lágrimas. Nos tempos em que, por exemplo, né, impossível não lembrarmos das redes sociais, em que todos parecem felizes o tempo todo. É claro, há exceções. Não vamos aqui dizer que todos fazem isso, mas na sua grande maioria, quando nós vamos às redes sociais, umas mais do que outras, nós vamos ver que, em geral, as pessoas aparentam uma vida de só alegrias. Mas é preciso não termos essa ingenuidade, sabemos que todos que estamos na Terra, atravessamos momentos de alegria e momentos de extremas dificuldades, de lágrimas, de angústias. E o que o Emmanuel está buscando nos fazer refletir nesse comentário é justamente isso. Será que nós queremos sair correndo da experiência difícil? Queremos evitar que ela chegue? Ele diz assim, reconhecendo que Jesus foi esse mestre da alegria, da fortaleza de ânimo. Muitos discípulos começam a amontoar argumentos para fugir da experiência da lágrima. Até mesmo nós vemos, é muito comum nós vemos as pessoas querendo sempre evitar as dores, evitar as lágrimas. Às vezes até num império da felicidade. Isso pode ser muito prejudicial a cada um de nós. O império da felicidade. É preciso ser feliz o tempo inteiro. É preciso estar sempre alegre. Naquilo que muitos já chamam e muitos refletem sobre, o que é chamado também de positividade tóxica. Essa positividade tóxica é diferente da esperança de quem sabe que a vida apresentará experiências dolorosas, mas atravessa por elas, vivencia cada etapa da vida, no entanto, sem perder a esperança, o que será muito diferente. Será muito diferente. Atravessar uma experiência difícil sabendo que ela tem o seu papel, o seu lugar, verter as lágrimas quando seja necessário. No entanto, sem perder a esperança e o bom ânimo. Não será sorrir de forma artificial, será cultivar intimamente a certeza de que somos espíritos em evolução, de que não há injustiças diante da lei divina e de que caminhamos todos para o mesmo fim, de que a Terra é apenas uma passagem, de que é preciso viver a experiência corporal da forma mais espiritualizada possível, vivendo cada etapa
cada experiência do momento, vivendo as lágrimas, sem entregar-se ao desespero, vivendo os momentos, as fases que nós experimentamos profundas angústias, mobilizando recursos para que possamos não ser engolidos, buscando ajuda, buscando amparo, buscando todos os recursos para que essa experiência nos transforme também e possamos avançar. Diz Emmanuel, o paraíso na Terra, o paraíso já estaria na Terra se ninguém tivesse razões para chorar. Ora, há muitas razões para chorar na Terra. Há muitas razões para vertermos lágrimas. Quem poderá não verter lágrimas quando um coração querido parte de volta ao mundo espiritual? Ainda que saibamos que a vida prossegue, que é uma separação momentânea, que os laços não se desfazem, não se quebram, mas a saudade permanece. É como um até logo de alguém que viaja para um outro continente, a quem nós não teremos mais a convivência física, mas as lágrimas têm o seu lugar naquele instante. Mas não serão lágrimas de desespero, lágrimas de quem ama, lágrimas de quem reconhece a emoção da alegria do convívio daqueles tempos, de quem sentirá profunda saudade, lágrimas de quem atravessa longos períodos difíceis, de quem experimenta enfermidades, de quem se vê diante de situações em que não conseguimos por vezes ver saída. A lágrima terá o seu lugar, o seu espaço. Diz Emmanuel, considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Como o versículo que nós vimos, que Kardec coloca no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque é o chamado à vivência do amor e da caridade, de experimentar a paz do coração ao dispor-se a seguir, a tomar sobre nós o jugo do Cristo, que é o jugo do amor, da caridade, da paz, da tolerância, da solidariedade. Diz Emmanuel, não amaldiçoou os tristes. Não, Jesus não faz isso não. Jesus não faz assim, poxa, mas você se entregou, você está se entregando, condenando. Não, chama-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. Ora, ora, será isso mesmo? Será que a lágrima é sintoma de fraqueza espiritual? Como se falava, não acredito que hoje ainda se fale disso, mas se falava, homem não chora, pessoa forte não chora, mas o que é isso? Você está chorando? Que fraqueza! Ora, ora, já não tem cabimento, não há o menor cabimento numa coisa dessas. Então Emmanuel diz assim, muita gente acredita que a lágrima seja sintoma de fraqueza espiritual. Será assim? Então ele começa a elencar alguns exemplos. Ele diz, no entanto, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, soluçou no Calvário. Ora, qual seria a mãe que, vendo o filho pregado a um instrumento de tortura, por muito ter amado, por muito ter vivenciado a sua filosofia de perdão, de amor, de fraternidade, de solidariedade, de tolerância, ter sido pregado a um instrumento de tortura,
por religiosos fanáticos e pelo Estado ditatorial romano, qual mãe não teria chorado? Quantas mães não choram quando veem os filhos experimentando experiências dolorosas, desafiadoras, seja fisicamente, seja moralmente? Qual mãe não choraria? Agora, isso será sintoma de fraqueza? Que grandeza havia em Maria de Nazaré naquele instante, permanecendo ao lado do filho. As mulheres que ali choravam permaneceram ao lado do Cristo. Diz Emmanuel, Pedro lastimou-se depois da negação, chorou copiosamente, quando deu-se conta do seu erro, do equívoco de ter negado o Cristo, e chora. E as lágrimas serão para ele marcas profundas, imprimindo-lhe no espírito a transformação que lhe construiu a rocha depois. A rocha que ele se transforma como base, como segurança para os apóstolos nas tarefas que os aguardavam. Paulo de Tarso, mergulha em pranto às portas de Damasco. Quem não vai lembrar de Paulo e Estevão? Quantas vezes ao longo do livro nós vemos Paulo de Tarso às lágrimas? Quando ele tem o famoso encontro com Abigail e Estevão, os dois em espírito, quando ele se encontra afastado, havia sido rejeitado pelo pai, por todos os amigos, mesmo os apóstolos, ele sozinho, numa gruta na natureza, completamente abandonado, vai às lágrimas profundamente. E em lágrimas, ele encontra o ombro amigo de Abigail e de Estevão. Ela diz: que é isso, Saulo? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa. Levanta-te. Encontra ali a esperança. Mas as lágrimas eram presentes nele, mas não eram de revolta. Eram lágrimas de dor. Eram sim lágrimas de dor, mas ele, quando ouve a recomendação de Abigail, Saulo, espera, ele reflete, é verdade, a esperança sempre fora uma companheira. Ele será um exemplo de esperança. Em lágrimas, muitas vezes, quando recebia os açoites, quando era perseguido, quando foi preso, chorava sim, mas sem perder a esperança e a fé. Sabia que aquele era um instante e ele passaria, e que servir à causa da renovação do mundo, da renovação do próprio coração, nessa causa, as lágrimas que surjam na vida serão como luzes de ascensão espiritual. Os primeiros cristãos, diz Emmanuel, choraram nos circos do martírio. Lembremos, Lívia Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, que chora, é martirizada nos circos romanos, que quantas vezes chorou nos 20 anos em que foi injustamente renegada pelo seu marido, pelo seu companheiro, este que faz esse comentário, Publius Lentulus, o Emmanuel que faz esse comentário. Quantas vezes chorou, mas era uma alma grandiosa que acalentava a esperança, que mantinha a esperança consigo. Quantas vezes, quando nós lemos livros como Renúncia, e nós vemos a grandiosidade espiritual de Alcione, e ela
em vários momentos, como relata Emmanuel, o autor espiritual do livro, sente angústia, sente aflições, experimenta as lágrimas copiosas, mas não perde a esperança. Porque confia no amparo dos benfeitores espirituais, entregava-se profundamente ao amparo do Cristo. Quando nós vemos no livro 50 anos depois, ela mesma, séculos antes, na experiência, como Célia Lúcius, também experimentando provações intensas. Chora muitas vezes, as lágrimas são constantes, mas nunca o desespero, nunca a falta da fé. Há esse traço característico nestas almas. E abraçar a proposta do Evangelho será fortalecer em nós, fazer desabrochar em nós essa esperança. Não querendo afastar de pronto os momentos difíceis, mas querendo entender, procurando entender o que eles nos trazem, o que é preciso aprender com eles e atravessá-los de coração erguido ao alto, de pensamento voltado ao alto, às esferas espirituais superiores, sabendo que não chegaremos ao alto sem vivenciar a experiência da subida. Não há atalhos na evolução espiritual. Não há atalho na evolução espiritual. A experiência da lágrima é parte. Forja-nos o espírito na ascensão. Então, eles dizem, Emmanuel diz, os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. A esperança é sempre a marca do cristão sincero, do cristão que efetivamente se dispõe a seguir o Evangelho. Que não são palavras proferidas ao vento, são lições digeridas que nutrem a alma e fortalecem o coração. Prossegue Emmanuel dizendo: prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. Isso é um ponto importante. Às vezes temos ânsias, ganas de falar do Evangelho, de falar do Espiritismo, de divulgar a doutrina espírita, e poderemos esquecer que uma das maiores divulgações do efeito do Espiritismo na sociedade, no mundo, será a forma como nós atravessamos a experiência terrestre. Como eu, na condição de espírita, na condição de cristão, vivencio as dificuldades que a Terra proporciona, que eu mesmo fui criando ao longo da minha trajetória evolutiva e agora me compete reparar, redimir. Como eu atravesso? Que bela divulgação do Evangelho e do Espiritismo será a minha conduta nas situações difíceis, desafiadoras, como nas alegres. Que bela divulgação será a minha vida. É um desafio, é claro. O Espiritismo não exige nada que sejamos espíritos puros, iluminados da noite para o dia, mas pede-nos a dedicação constante de sermos um pouco melhor a cada novo dia. Todo amanhecer.
E Emmanuel procede: o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Meus amigos, leiamos o livro Renúncia e vejamos um exemplo desse parágrafo. Transformar o cansaço em fortaleza. Quando direcionamos a experiência ao Cristo. E transformar as cadeias, às vezes nos sentimos presos numa experiência. Nos sentimos aprisionados. Nossa, meu Deus, essa reencarnação tá difícil, que situação difícil. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, diz Emmanuel. Essas experiências, quando levadas ao olhar magnânimo do Cristo, transformam-se em laços divinos de salvação. Transformamos a experiência, sabendo que elas passam. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quais são as origens das lágrimas? Vai dizer o Emmanuel. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Olha só, atenção. Dor sincera e construtiva. Que é muito importante nós lembrarmos que não se trata de cultuar a dor, de buscarmos propositalmente a situação do sofrimento, não. Ou de nos projetarmos numa situação em que nós nos colocamos numa condição de extrema dor para aumentar as nossas aflições, acreditando que isso nos fará evoluir. Não. Mas a vida proporciona experiências difíceis. E o que faremos com elas? Não se trata do culto à dor, mas entender que ela faz parte do processo evolutivo no qual ainda estamos imersos. No qual estamos imersos. Ela tem o seu papel. Então, quando nascem as lágrimas da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. E o Emmanuel finaliza assim o capítulo. Como quem deixa um alerta importante. Se as lágrimas são fruto do desespero, da revolta, aí elas podem ser veneno, intoxicar a alma. Então, não se trata de paralisar nesse estado de espírito, nessa sintonia, mas de experimentar essa sensação, esse sentimento, e aí, a partir disso, promover uma transformação. Quando a lágrima surge da revolta, do desespero, é sinal que precisamos olhar para nós, compreender por que estou me sentindo assim. Onde está a minha fé? E aí, com os recursos que o mundo nos proporciona, sejam de ordem física, no sentido da busca de um auxílio profissional, de terapias, um auxílio médico, a fim de que possa me ajudar a sair daquele estado, como o auxílio espiritual, um amparo moral na leitura edificante, na prece de todas as horas, na água fluidificada, numa reflexão que nos faça sair daquela sintonia, numa música que eleva, na prática do bem, no autoestudo, no autoconhecimento, a fim de que compreendamos as origens daquela revolta, daquele sentimento de perturbação que atravessamos por vezes, a fim
de que a esperança se faça fortaleza em nós, se faça característica da nossa vida, da nossa trajetória. Então, amigos e amigas, nós possamos pensar nas lágrimas, mas jamais sem esperança. Lágrimas e esperança. Que a nossa caminhada evolutiva recorde sempre dessa lição. Cultivemos a fé, a esperança. Quando nos sentirmos extremamente aflitos, voltemos o coração ao alto, em preces, pedindo auxílio, amparo, pedindo orientação segura. E certamente os benfeitores espirituais estarão ao nosso lado. As vibrações do alto virão em nosso auxílio, instruindo-nos. Por isso, erguemos os nossos corações em prece, agradecendo mais uma vez a Deus pela vida, aos amigos e amigas espirituais que estiveram conosco, que nos acompanham, que visitam os nossos lares nesse momento. Que as nossas casas sejam envolvidas em fluidos salutares, que recebamos como expressão simbólica dos fluidos benéficos, das vibrações amorosas que nos envolvem, que recebamos uma flor, perfumando o ambiente dos nossos lares. Ah, Jesus amigo, obrigado. Permaneça conosco hoje e sempre. E como lembramos hoje, a tua mãezinha da passagem pela terra, Maria, a rosa mística de Nazaré, que o seu perfume nos envolva a todos, nos fortaleça os corações, nos reforce a esperança. Que assim seja.